Olá para quem estiver me assistindo. Estou fazendo esse vídeo para treinar mais a minha habilidade de comunicação, que são péssimas, falhas e horríveis, mas eu estou disposto a encarar esse vexame. Então é isso aí. Resolvi fazer esse vídeo para falar no assunto que eu mais gosto de falar, de música, das bandas que eu gosto, das bandas que eu amo de paixão. E eu escolhi 5 álbuns que impactaram na minha vida, né? E esse vídeo vai ser sem edição. Estou gravando com um celular velho. Eu tinha um celular, uma qualidade de imagem melhor, mas como alguns já sabem, eu passei por um sequestro, né? Mas então é isso aí. É tudo no improviso mesmo. Estou gravando com esse celular velho. E vamos lá. Eu poderia citar vários álbuns, tudo, mas eu vou citar só 5 para esse vídeo não ficar longo, porque a minha intenção é fazer um vídeo mais curto, não ser longo, né? E é isso aí, vamos lá. Estou aqui. Primeiro que eu escolhi foi o Hatful of Hollow, do The Smiths, de 84. Embora não seja propriamente um álbum, é mais uma coletânea, né, que contém versões diferentes do primeiro álbum, né, das sessões do John Peel. John Peel, que era um radialista britânico consagrado, né, e contém canções das versões diferentes do primeiro álbum e alguns singles promocionais da época, que é Heaven Knows, todo mundo conhece, né? Heaven Knows, How Soon Is Now, Please Please Me. E para mim esse é o melhor álbum dos Smiths. Para mim esse é o álbum mais rock and roll dos Smiths. É aqui que acho que os Smiths mostram a sua essência. Guitarra, baixo, bateria e letras melancólicas, letras de lamentações humanas. E, cara, esse disco pra mim é fantástico. Pra mim é o disco mais rock and roll dos Smiths. Se você, jovem, que ainda nunca ouviu essa banda, eu recomendaria este álbum. Muitos fãs provavelmente escolheriam The Queen's Dead, que são, toda a discografia dessa banda é maravilhosa. Para mim, acho que não tem nenhuma outra banda que só fez discos fantásticos como os Smiths, né? E é isso aí. Essa é minha primeira escolha. Então vamos lá pela segunda escolha que eu fiz. Esse aqui, Revolver, clássico dos Beatles. Aqui para mim é onde o Beatles está no seu ápice, sabe? Onde eles experimentam, onde eles estão numa fase mais experimental, né? Experimentam sons diferentes, mas sem perder aquela essência rock and roll, né? De músicas como Taxman, She Said, eu amo essa música. She Said, Dr. Robert, I Want to Tell You. Bom, esse álbum para mim é maravilhoso do começo ao fim, exceto o Yellow Submarine, que não é que seja uma música ruim, mas eu acho que perde um pouco o contexto do álbum, né? Essa faixa. Para mim, Yellow Submarine tinha que estar no álbum Yellow Submarine mesmo. Eu, se fosse o George Martin, eu colocaria o Paperback Writer ou Rain, que foram lançados na mesma época, ou os dois, né? Puta, eu colocaria os dois no lugar do Yellow Submarine. Mas enfim, esse disco para mim é fantástico, é meu favorito dos Beatles. E é isso aí. Aí vamos partir para a próxima.
Eu escolhi. Esse aqui é O Descobrimento do Brasil, do Legião Urbana. É um álbum que mais impactou para mim e é o disco favorito meu do Legião Urbana. Não, Legião Urbana é a minha banda brasileira favorita. Tem outras bandas magníficas também, como Paralamas, Titãs, e cantores como Raul, Lulu Santos, Tim Maia. Gosto bastante do Tim Maia e Cazuza. Para mim nenhum deles supera a Legião. Acho que o Renato Russo é um músico magnífico, é um músico que fala mais sobre a minha pessoa, e esse disco para mim é fantástico. A primeira vez que eu escutei 29, faixa do disco, né, 29, eu chorei em lágrimas. Escutei esse disco ainda na minha adolescência, eu já estava passando uns problemas de adolescência, tudo. E quando eu escutei essa música, eu chorei em prantos assim, que é como se eu me sentisse acolhido, sabe? E outras canções como A Perfeição, porra, que pra mim é uma música totalmente atemporal, sabe? E visionária, sabe? Perfeição pra mim é... Nossa, esse álbum é magnífico, só tem música boa do começo ao fim. E se você jovem que não escutou Legião ainda, eu recomendaria por este álbum, O Descobrimento do Brasil, que é o penúltimo deles, né? Mas Legião Urbana tem uma discografia maravilhosa. Mas se me perguntar qual que é o meu favorito, eu escolhi esse aqui. Outras faixas também, como Giz. A própria faixa título da música é O Descobrimento do Brasil. Para mim, essa música é linda demais. Eu nunca escutei algo parecido, nem no Brasil e nem em outro lugar do mundo. O Descobrimento do Brasil é linda demais. E é isso aí, é isso que eu tenho para dizer sobre esse álbum. Quem jovem não escutou esse álbum, eu recomendo escutar O Descobrimento do Brasil, de Legião Urbana, de 1993. E vamos para a próxima. Essa aqui é Buzzcocks, Another Music in a Different Kitchen. No sentido literal da tradução seria uma outra música numa cozinha diferente. No sentido literal, né? E esse álbum para mim é fantástico. Eu estava indeciso escolher esse ou uma dos Ramones, né? Porque são minhas duas, estão entre as minhas duas, entre as 10 favoritas, né? Os Ramones e o Buzzcocks. Mas se eu falar de Ramones é meio óbvio para todo mundo sabe que eu amo Ramones, então eu escolhi um pouco menos óbvio para mim. E a primeira vez que eu escutei esse álbum eu pirei demais, sabe? Eu nunca escutei algo mais rock and roll do que isso, sabe? Com letras de amores platônicos, de desejos, com teor político como o Autonomy, né? Bom, esse álbum é maravilhoso demais. Eu nunca escutei algo mais rock and roll que isso aqui, sabe? Que fala sobre coisas de um sentimento adolescente e sem perder aquela essência rock and roll, sabe? Mas de um jeito bem rock and roll mesmo. Eu recomendo esse álbum para quem ainda nunca ouviu. É o primeiro deles, né? Another Music in a Different Kitchen, de 1978. E é isso aí. Vamos para a próxima agora. Que é o Tommy, clássico.
do The Who. Eu estava indeciso em escolher ou o Tommy ou a Quick One, que também é uma das minhas favoritas também do The Who. Mas eu escolhi esse aqui porque eu tenho uma história com esse álbum. Foi um álbum que eu comprei quando eu tinha uns 13 anos de idade, na Galeria do Rock. Já naquela época já era muito difícil de encontrar os álbuns do The Who. E quando encontrava era num preço altíssimo naquela época, né? E eu era doido para comprar esse álbum. Só que eu não tinha muito tempo, né, para ficar ouvindo, porque tinha outros compromissos, mas eu lembro de uma certa ocasião, na época da escola, que eu apanhei de uma colega de classe. Eu lembro disso até hoje. Eu não sei, eu não lembro direito qual foi o motivo da briga, não sei o que aconteceu, mas eu lembro que eu recebi um soco no nariz bem forte assim, e eu ficar bem arrasado naquele momento. Aí eu lembro que quando eu estava voltando para casa, a primeira coisa que eu fiz foi colocar esse álbum no rádio para ouvir. Quando eu comecei a ouvir, foi como se lavasse a minha alma, sabe? Foi como se eu tivesse, sabe? Foi como se ali eu conseguisse me curar daquela dor que eu estava sentindo. E esse álbum para mim é magnífico, com melodias maravilhosas. E é um álbum conceitual, né, que fala sobre o personagem Tommy, né, que era cego, surdo e mudo, né, que tinha talento pelo pinball. E é uma história contada nesse álbum, né, dos abusos que ele sofria, tudo. E tem até uma música específica aqui que fala de bullying, né? Cousin Kevin. É o Cousin Kevin que adorava atormentar o Tommy, né? O primo Kevin. E é isso aí. Esses são 5 álbuns que eu escolhi, que mais impactaram na minha vida. E eu poderia citar outras também, como Oasis, Husker Du, R.E.M., que mais? Teenage Fan Club, Smashing Pumpkins, Joy Division. Poderia citar outras, mas aí o vídeo ia ficar longo e a minha pretensão é não fazer vídeos muito longos, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e manda nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, qual a sugestão de vocês. E é isso aí. Vocês perceberam que eu sou um péssimo comunicador de quase 36 anos de idade, mas eu tô aqui encarando isso, né? Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Eu aceito sugestões. E fica à vontade aí para vocês fazerem um comentário. E é isso aí. Um abraço, um beijo e valeu!